vai ser chamada. Eu pensei, o melhor de tudo, de todas essas coisas, é ser filha de Deus, não é verdade, irmãos? Que grandeza desse chamado, dessa convocação. Quantos filhos nós temos aqui? Quantos alcançados por essa graça que maravilhosamente mudou a nossa vida, mudou a nossa história, mudou o nosso destino. Aleluia! Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração da sua igreja. Eu quero, irmão, que você somente contemple onde nós estaríamos se não fosse o Senhor, se não fosse o seu amor, se não fosse a sua graça. Nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, mas o Senhor olhou para a nossa condição e nos tirou daquele lugar, e nos tirou daquele lamaçal de lodo, de lama, de perdição. A nossa vida foi completamente transformada pelo seu amor, pela sua graça, pelo seu favor, Senhor. E nós te agradecemos por essa noite, onde vamos celebrar essa palavra que nos alcançou e mudou a nossa história. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, ouvidos abertos para ouvir a sua voz. Não importa o que tenha acontecido nesse dia, nós calamos as vozes que tentam roubar a semente de nós e nos concentramos agora na única palavra que é poderosa para salvar a nossa mente, a nossa vida. Nós nos rendemos, Senhor, à doce unção do seu Espírito Santo. E te dizemos sim, Espírito Santo, nosso professor por excelência, aquele que nos ensina. O Senhor pode nos ensinar nessa noite. Pode nos ensinar nessa noite. Você pode dizer isso a Ele. Eu quero ser ensinado, Senhor. Eu quero ser ensinado, Senhor. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. As suas palavras e os seus preceitos são firmes e os seus juízos e decretos são eternos, Pai. Nós estamos em um lugar sólido que não muda e não pode ser abalado. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um glória a Deus aí, amado. Muito obrigada. Já eu chamo vocês, amém? Você pode se sentar, querido. Deus é bom em todo tempo. Você veio para esse lugar com uma expectativa? Com expectativa no lugar certo e na pessoa certa. Porque o dono desse dia, desse culto, dessa celebração, desse momento é o Senhor. Por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas, amém? Então, por mais que cada professor que passar aqui tenha feito a sua parte, estejamos estudando e debruçando nas escrituras para entregar algo que vem do próprio Senhor para a tua vida, passou por nós em primeiro lugar. Somos aqueles que somos alimentados sim para entregar ao povo, mas Ele dá as direções, amém, irmãos? Então, ainda que tenhamos um tema, o Senhor sabe alcançar todas as pessoas que estão nesse lugar nessa noite. E eu quero te dizer uma coisa: não importa o que você precise, o Senhor sabe alcançar a sua vida, amém? Todas as vezes que eu subo, irmãos, quantos aqui já fizeram rema? Quem fez o primeiro ano já levanta a mão. Olha aí, turma do primeiro ano. Quem fez o segundo ano já levanta a mão, já é formado. Não importa o ano. Olha aí, glória a Deus. Glória a Deus. Quem vai fazer o rema? Agora eu quero ver a fé, irmão. Olha aí, aleluia. Te vejo lá, amém? Combinado. Então, olha só para esse cenário. Muitas pessoas já ouviram, provavelmente você que deseja, né, fazer o rema, foi impactado por essa palavra em algum momento, ouviu, né? Em algum momento assistiu uma aula demonstrativa ou veio como visitante. E eu sempre digo, quando eu vou dar aula, eu falo para os alunos, né? Se você foi meu aluno, já me ouviu falar. Precisamos confiar na unção, porque é uma pessoa falando, mas são muitos corações ouvindo. São muitas necessidades e muitas histórias e muitas pessoas diferentes em vários níveis diferentes. Mas o Senhor sabe alcançar a minha e a sua vida, porque existe uma unção que me ensina e te ensina a respeito de todas as coisas. Então não existe nada difícil para que eu e você possamos entender, porque Ele sabe nos ensinar. Amém, irmãos? E maravilhosamente ajudado é um assunto, um tema que vai permear muitas matérias do rema. Acho que apareceu ali, né? Mas ele vai costurar muitos momentos em que nós falamos nas matérias, como por exemplo, me coube nesse dia, nesta hora. O que vai tocar em realidade da nova criação, em justiça de Deus. E em algumas outras matérias sobre o lugar onde nós estávamos, a condição onde nós estávamos e a graça salvadora que nos tirou daquele lugar.
Irmãos, deixa eu te dizer algo. Nada do que eu e você pudéssemos fazer mudaria a condição que o pecado nos deixou. Mudaria o nosso destino eterno. Mas Ele olhou para a nossa condição e maravilhosamente providenciou um escape. E é maravilhoso demais. É algo que jamais alguém poderia pensar. Os poderosos dessa época jamais imaginariam o que estavam fazendo quando o Senhor da glória foi crucificado. Porque quando Ele morreu, Ele pagou a nossa sentença e nos liberou daquilo que um dia nos fez morrer. E agora nós vivemos para sempre. Quantos foram alcançados por essa vida? Sabe, eu não sei se é uma coisa de professora, que você viu que eu sou professora mesmo ali, né? De um monte de matéria. E aí eu acho que é uma coisa meio de professora, irmão, você vai me amar, amém? Cada um com seu chamado. E eu fui lá procurar onde? No dicionário. Olha aí, você pode sorrir para mim, amém? Procurar no dicionário, que significa maravilhosamente, que é um advérbio. Se você não faltou às aulas de português, Deus está vendo, amém? Glória a Deus. Você vai ver que é um advérbio de modo. Ele vai falar sobre um modo, uma maneira de. Ele vai dizer, é um advérbio que significa de modo maravilhoso, com perfeição. Mas o que eu gostei foi de maneira sobrenatural. Maravilhosamente foi perfeito, foi de um modo assombroso, maravilhoso. Mas eu amei isso, que foi sobrenaturalmente. Sabe, não era nada. O que afetou a nossa vida não foi num sentido, em primeiro lugar, natural. A separação que um dia os homens sofreram de Deus e nós, a humanidade, não foi algo que afetou em primeiro lugar o físico. Então, o que deveria nos alcançar para nos aproximar de Deus outra vez, precisava ser num nível que precisava ser o poder sobrenatural de Deus. Você consegue entender? Por isso o apóstolo Paulo diz, não podia ser por obras, não podia ser por alguma coisa que tocasse o físico em primeiro lugar, coisas que alguém fizesse em primeiro lugar, mas precisava ser uma intervenção maravilhosa de Deus. O poder de Deus, o Espírito de Deus, a graça de Deus para mudar o nosso destino. E ajudado. Aqui eu tenho alguns sinônimos para maravilhosamente. Eu pulei essa parte, admirável, espantoso, surpreendente. Eu amei que o professor Rodrigo já começou com o que eu vou dizer, não é verdade? À vista dessas coisas. Acho que o apóstolo Paulo estava assim, gente, eu estou assim nesse nível de olhar para tudo que Deus fez e pensar, meu Deus do céu, como Ele fez isso? Como Ele me tirou daquela condição onde um dia eu era escravo, morto nos meus delitos e pecados, mas Ele me ressuscitou juntamente com Cristo. Como um dia estava operando uma lei de morte, de pecado sobre mim, mas agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E Ele diz, olha, se Deus é por nós, gente, realmente não tem ninguém que seja contra nós. Aleluia. Então diz assombrosamente, surpreendente, impressionante, magnífico, extraordinário. Mas diz que ajudado é uma pessoa favorecida, acudida, auxiliada, socorrida e salva. Maravilhosamente ajudado é assombrosamente ou de maneira sobrenatural nós fomos salvos. De maneira sobrenatural nós fomos ajudados. De maneira sobrenatural nós fomos socorridos. E por que eu começo, irmãos, acho que porque eu sou a primeira, mas pavimentando desse jeito, para que não caia num lugar comum, Jesus me salvou. Não, não é assim. Jesus me salvou. E o negócio, amado, foi algo grandioso demais. Porque talvez a gente possa cantar músicas sobre a salvação, cantar músicas sobre essa nova vida que recebemos por essa maravilhosa redenção, e não entender, irmãos, ou ficar num lugar onde isso de maneira legal está sobre nós, mas não trazer para a nossa vida todo dia a realidade de alguém que foi salvo, a realidade de alguém que agora não tem em si nenhuma outra natureza, senão a própria natureza de Deus. Meu Deus, irmãos, co-participante da natureza divina, não é a natureza de nenhuma outra pessoa, senão a natureza de Deus. Isso é maravilhoso demais. Sabe, eu fiz aqui um panorama, né, para a gente começar a nossa conversa. Mas agora que você já entendeu que vamos falar sobre essa maneira, esse modo maravilhoso em que nós fomos ajudados, socorridos, favorecidos. Nossa primeira parte desse seminário, então, vai falar sobre
Maravilhosamente ajudado, mas a maravilhosa, nesse sentido, novidade de vida. A maravilhosa nova vida que recebemos. Que nova vida é essa? Irmãos, você concorda comigo que Deus não fez ninguém para viver apartado da vida dele? Nós viemos do próprio Deus. Deus é o Deus da vida. Se você tem dúvidas sobre isso, você está tendo essa revelação hoje. Não existe vida que não seja dada, soprada pelo Deus da vida. Deus é o dono da vida. Amém, irmãos? Ele é o Deus da vida. E Deus, Ele não fez ninguém para estar separado da vida, nem separado dele. E quando a gente começa a caminhar, irmão, sobre essa novidade de vida, eu não sei você, mas eu sempre pensei, por que eu preciso de uma nova vida? Por que eu preciso receber uma nova vida? Só olhando isso de nova vida, dá para eu entender que um dia eu tive uma vida, eu perdi, e agora eu preciso novamente de vida. Porque um dia eu estava vivo, morri, e eu preciso o quê? Olha aí, nascer de novo. Você consegue entender que um dia o homem estava vivo, ele veio de Deus, vivo, vivinho. Deus não faz ninguém morto, faz nascer dele seres como ele é. Então, espírito como ele é, pessoas que têm, né, nessa característica primordial, nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em corpo, mas no que somos parecidos com Deus, diga comigo, espírito. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui que você vê é só uma casa para habitar nessa terra, não é verdade? Mas quando você olha para esse início dessa vida, essa vida estava completamente ligada a quem? Ao próprio Deus, que é o Deus da vida. Você concorda comigo? E se você já fez o rema, como eu vi que a maioria ou já fez o primeiro ano ou o segundo ano, os outros vão fazer, você já ouviu dizer que alguma coisa aconteceu para que essa vida cessasse de dentro dos homens? Então você concorda, em primeiro lugar, que é maravilhoso demais alguém ter a vida de Deus? Sim ou não, irmãos? É extraordinário demais alguém carregar a presença, a natureza de Deus, não é verdade? E aí eu quero que você considere o seguinte: alguém ia olhar para esse cenário e não ia querer que isso acontecesse. Não ia querer que homens, né, experimentassem dessa divindade, desse poder. E com certeza esse alguém faria alguma coisa para romper o quê? Essa conexão, essa vida, essa comunhão. E é nisso que a gente vai caminhar, para entender essa vida extraordinária que o homem foi chamado a viver. O lugar onde esse alguém ludibriou as pessoas que tinham essa vida para que elas caíssem. E o grande lugar de retomada, onde a ajuda veio maravilhosamente ao nosso favor, para nos colocar novamente na posição que a gente nunca deveria ter saído. Amém, irmãos? Então quero que você abra bem rapidinho Efésios 2. Você está comigo até aqui? Então vai lá comigo para Efésios 2. Alguns textos eu vou ler com você e alguns eu vou somente citar. Efésios 2, mas se você tem uma Bíblia que tem uma organização por temas, né? Antes de cada versículo, de cada bloco de versículos, você vai ver que algumas Bíblias vão dizer assim: do pecado para a nova vida, do pecado para uma nova maneira de viver. E em Efésios 2, na minha, por exemplo, está escrito do pecado para a salvação pela graça. Amém? E aí, olha só, eu quero ler com você Efésios 2, o capítulo 2, o versículo 1, porque ele vai narrar essa cena. Esse lugar onde a gente tinha perdido a vida e agora a gente recebeu a vida. E aí está assim em Efésios 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais, o versículo 3 diz: outrora, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Agora preste atenção: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Diga assim comigo: natureza. Você está percebendo que o apóstolo Paulo, ele está narrando uma condição onde todos nós, não importa em que lugar você nasceu, não importa o que aconteceu, não importa a sua história, todos nós em algum momento andamos fazendo a vontade da carne, sabe, o Jason,
Quem foi meu aluno sabe do Jason. O Jason, sabe? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Pessoas completamente controladas, o quê? Pela sua parte, vamos colocar, né? Aquilo que devia estar subjugado ao seu espírito para obedecer ao seu comando, agora cresceu, agora tem mais força. Por quê? Porque o espírito estava completamente apagado. O espírito estava completamente sem a força da vida de Deus. E sem a vida de Deus, você não inspira a sua carne nem os seus pensamentos para viver conforme a novidade da vida de Deus. É preciso ter vida nova por dentro, para que o seu corpo faça exatamente o que a sua nova vida inspira. Para que a sua mente faça exatamente o que a sua nova vida inspira. Então o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, a gente estava nesse lugar, nessa condição, onde era uma questão de natureza, que éramos filhos da ira, como também os demais. Então, uma questão de natureza é o seguinte, naturalmente falando, vamos parar para pensar, irmãos. Se você fala sobre uma filiação, você vai dizer, eu vou dizer, apareceu ali, né? Esposa de pastor Diogo Aguiar, mãe de Maria Luísa, não foi assim, eu li. E aí, tá lá, mãe de Maria Luísa. E eu vou dizer, ela é minha filha, porque ela nasceu de quem? Ela nasceu de mim. E sabe, Diogo é o pai dela, o pastor Diogo é o pai de Maria Luísa, porque veio de nós. Vamos parar para pensar, irmãos, quando nós falamos que veio de nós, tem a nossa natureza, nós não podemos, por exemplo, dizer, Deus é pai, né? Deus é pai de todo mundo. E hoje, neste dia, eu estou aqui para te dizer que Deus não é pai de todo mundo. Deus é pai de quem nasceu dele. Aleluia! Deus é pai de quem nasceu dele, de quem aceitou essa mão estendida para nos tirar de um lugar de ira. Aleluia! O pecado deixou todo mundo em uma condição onde era preciso uma mão estendida para nos alcançar e nos puxar daquele lugar. Uma ajuda maravilhosa que só poderia vir do alto, irmãos. Aleluia! Então era uma questão de natureza. Como mudar alguém por dentro? Não tem como. Nada do que o homem fizer pode mudar quem ele é por dentro. Ele pode chorar, ele pode se humilhar, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer obras, dizer assim, essa semana eu vou ficar bem direitinho. Nem Deus vai acreditar. Diga comigo, obra. Nada do que o homem fizer muda a sua condição do coração. Só Deus podia transformar e nos dar um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. A gente não canta, irmãos? Comecei. Estava demorando. Coração regenerado, ou seja, feito outra vez, gerado outra vez. Quem poderia gerar novamente um coração? Só Deus. Tinha que ser uma coisa muito maravilhosa para fazer isso, irmãos. Então, naquela condição de filhos da ira, como também os demais, andando conforme a nossa natureza, que era ímpia, a Bíblia chama de treva. A Bíblia diz que pessoas que não compartilham da vida, que não receberam essa ajuda, não aceitaram essa ajuda, infelizmente elas estão em uma condição apartada daquela vida, apartada daquele lugar sonhado, né? Planejado inicialmente. E é preciso o quê? Receber. Diga assim comigo, receber. Receber a ajuda. A ajuda está sendo oferecida, a ajuda está sendo dada. O que uma pessoa precisa fazer para receber essa ajuda? Simplesmente receber. Olha aí que revelação, gente. Vocês não ficaram felizes? Agora é interessante que Deus vai olhar para esse cenário. Presta atenção que eu preciso pavimentar isso. Deus vai olhar para esse cenário e sempre tem o mais de Deus. Não existe socorro que Deus não possa providenciar, irmãos. Deixa eu dizer de novo para você, não existe socorro que Deus não possa providenciar. Eu sempre digo nessas matérias, sabe, irmãos, Deus, Ele por meio de Cristo mudou a sua eternidade. Você concorda comigo? E você recebeu pela fé algo que mudou a sua eternidade. O que é uma enfermidade para quem teve uma eternidade alterada? Aleluia! O que é um milagre financeiro para quem teve uma eternidade mudada?
A mesma fé que alcançou esse braço estendido do Senhor para mudar uma eternidade, muda uma enfermidade, muda uma falta, muda uma escassez. Amém, irmãos? Então Deus vai olhar para esse cenário e sempre tem um mais de Deus. Um socorro bem presente, uma ajuda maravilhosa que Ele traz. E a Bíblia vai dizer então no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu quero perguntar aqui para quem foi maravilhosamente ajudado: onde você está sentado, irmão? Aleluia! Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você não se colocou lá? Foi uma ajuda maravilhosa? Eu estava igual aquele lá, lembra? O cão morto. Sempre lembro dele, gente. O Mefibosete, lembra a história? Lembra? Chama ele. É quem? Olha, eu sou um cão morto. Ei. Seu nome está aqui na mesa. Vem, se assenta, senta. Porque por causa da aliança, o seu lugar está aqui provisionado. E você comerá pão sempre à minha mesa, como um filho do rei. O que foi aquilo? Um socorro maravilhoso? Pessoa esquecida, abandonada lá no mal, lá no que estava mais horrível, lá em Lodebar, não era Lodebar? Ei, vem! Eu, é você. Socorro, mão estendida, ajuda. Quando Jesus estendeu a sua mão. Faltava, né, gente? Senão não seria eu, posso? Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! É um cão morto, não tinha nada para oferecer. Ele estendeu a sua mão para mim. E a mão estendida do Senhor não está recolhida para que você não possa achar. Está estendida, continua estendida. É só pela fé você aceitar a ajuda. E quando eu aceito a ajuda, assentar com Cristo nas regiões celestiais. Ei, você não era aquela que se chamava cão morto? Pois é, estou sentado na mesa. Meu nomezinho ali, ó, naquele lugar lindo, chique. Oh, glória a Deus! Ele fez isso para mostrar nos séculos vindouros. O versículo 7 diz: a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora presta atenção, irmãos, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Onde você e eu fomos feitos? Em Cristo. Diga, em Cristo. A nova vida, a maravilhosa novidade de vida veio por meio de quem? De Cristo. Tudo é por meio de Cristo. Tudo é por Ele. Tudo é nele. Tudo é por meio dele. Então, quando eu leio isso aqui para você, eu já leio todo o cenário. O cenário da queda, o cenário daquela posição onde a gente não devia estar, mas uma intervenção onde a maravilhosa ajuda veio, e onde, uma vez aceitando essa nova ajuda, nós saímos daquele lugar de perdição e somos transportados para esse lugar, que é o reino do Filho do amor de Deus. Amém, irmãos? Assentados com Ele por meio deles, não é por obras. Talvez você olhe isso e diga assim: Areta, mas assim, é só isso, receber a nova vida pela fé? A Bíblia diz, você vai crer com o coração e vai confessar com a sua boca o quê? Eu preciso de ajuda. Amém. Olha aí, eu preciso de salvação. Geralmente, irmãos, uma pessoa recebe a salvação quando já tentou tudo, não é verdade? E não há condenação para você. Quem vem geralmente quando está tudo bem, todas as contas pagas, nenhuma enfermidade, família margarina, aquela da propaganda? É
assim, irmão? Não, geralmente, já tentou de tudo, não é verdade? Aí só está esperando aquele apelo, Deus, me socorre. Né, irmão? Só eu vou levantar a mão, gente. Não! E tá tudo bem, porque Jesus veio para os que precisam. Ele não veio para os sãos não precisam de um médico. Ele veio para providenciar a ajuda, o socorro, tá tudo bem. Mas o que nós precisamos? Aceitar esse socorro, aceitar essa ajuda. Sabe, irmãos, eu fico pensando, existem pessoas que pensam, é grande demais para eu receber. E eu nunca fui num aniversário e fui dar um presente para alguém. Vê se você já fez isso. E eu fui lá, é aniversário aqui da Sandra. Toma, Sandra, um presente. Aí a Sandra geralmente faz o quê? Sandra, diga aí para mim. Obrigada. Eu falo, de nada, você merece. É ou não é, gente? Mas vamos imaginar que a Sandra diga, Arita, obrigada. Peraí, quanto que foi? Arita, me passa... É um presente, gente. Vocês já imaginaram alguém dizer assim, eu amei, menina, quanto que foi? Me fala aí seu Pix. Aí eu vou falar, não, Sandra, pelo amor de Deus, eu tô te dando, é seu aniversário, isso é um... Quando a gente fala que alguém ficar tentando pagar um presente soa estranho, não é verdade, irmão? Se é presente, é o quê? Presente. Eu não preciso pagar. Naturalmente falando, não cabe uma pessoa tentar pagar um presente. Por que existem pessoas que fazem isso com a nova vida? Com a salvação. Não. Quando eu tiver assim, eu recebo a nova vida. É ou não é, gente? Eu sei do que eu estou falando. Não, menina, quando eu tiver mais assim, mais ajeitadinho, entendeu? Aí eu vou. É tanto isso, irmão, que existe uma consciência mesmo no coração dos homens para avisar sobre uma necessidade de volta. Que uma pessoa pode vir falando uma piada, sabe, toda errada. Aquela piada que não é para ninguém ouvir. Mas você já reparou que às vezes passa na porta de uma igreja, pode ser qualquer... Peraí, não fala agora não. Peraí, não fala não. É ou não é, gente? Por que tem essa sensação? Porque foi chamado para um novo tipo de vida. Porque foi chamado para experimentar outra natureza. E ainda que eles nem saibam, essa consciência do ímpio está clamando, você precisa voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Então, não é uma coisa que eu faço por fora, uma obra. Eu não tenho como dizer assim, Jesus, quanto é que foi? Peraí, Jesus, me passa seu Pix. Não tem como. Porque se procurou qualquer coisa nessa terra que pudesse nos tirar daquela condição, não foi prata, não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas pelo precioso sangue de Cordeiro. Tem alguém justo que possa morrer para liberar esses dessa sentença? Não tem. Não há justo. Não há nenhum sequer. Justiça de Deus. Fica a dica. Se matricula. Amém? Não há justo. Não tem. Então, peraí. O meu próprio braço vai me trazer a salvação. Não tem? Eu mando descer. Aleluia! Não tem ninguém para liberar? O meu braço vai dizer, vai, chegou a hora. E a Maria, né? Maria, tu sabias? Que se cumpra em mim a palavra, que seja feita conforme a sua palavra. E então nasce aquele justo que vai liberar a sentença que havia sobre cada um de nós. Como é que você paga um negócio desse, irmão? Nada do que uma pessoa fizesse poderia nos livrar de uma eternidade sem Deus. Mas quando Ele vem e Ele nos libera daquele lugar, o apóstolo Paulo tem essa revelação. Uma vez que você creu no que Ele fez, você é liberado. Quando Ele foi liberado das trevas, você foi junto com Ele. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Quando Ele se assentou à destra de Deus, você se assentou com Ele. Precisava ser alguém para nos liberar. Então, irmãos, olha esse cenário. Não era alguém. Era alguém que não tivesse aquela sentença. Preste atenção. A vida planejada, a queda, aquele alguém que eu disse para você que não estava satisfeito com a comunhão de Deus e os homens. Quem você acha que era? Opção A, o diabo. Opção B, o diabo. Opção C, o diabo. Eu quero todas as opções iguais para você não errar na prova. Amém, irmão? Era o diabo. Aquele que queria ser maior do que Deus.
se assentar acima do seu trono, e ele ouviu, vou fazer a imagem e semelhança. Como assim? Imagem e semelhança? E ele começa a ludibriar, não é verdade? Não é bem assim. Você não é como Deus. E os homens cheios da vida de Deus. Cheios da vida de Deus. Não é bem assim. Só se você comer é que você vai ser como Deus. E aí, irmãos, nós vemos esse processo da queda para uma vida inferior. Quando a Bíblia diz em Gênesis 3, 6, eu não vou abrir esse eu só vou citar com você, mas você pode anotar. Gênesis 3, 9, diz assim, é o 9. Pode ler a partir do 6, mas diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Onde estás? Naquela hora que o homem come, comunga daquela natureza, porque a sua mulher deu a ele e eles caem. Era muito mais do que uma questão física, não era física a separação. Era onde estás que agora o homem não estava em Deus. Onde estás que agora comungar com uma natureza, diga comigo de novo, natureza. Você está vendo que a questão é natureza? A natureza, o espírito que devia estar com a vida de Deus, comungou com outra natureza. Onde estás? E era preciso que esse clamor do onde estás fosse respondido por alguém. Era preciso que esse eco, que você concorda comigo que foi um eco? Eu criei os homens para terem comunhão comigo, para viver uma vida como a minha, co-participante da minha natureza. E agora, onde estás? E eu sempre digo que é um eco. Onde estás? Onde estás? Por todas as gerações. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Porque Deus não estava em comunhão plena com os homens, até que os homens pudessem receber um novo coração. Aleluia. Quando vem Jesus, a Bíblia diz que Deus, lá no batismo, diz: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho. Esse é meu filho, o primeiro de muitos que se seguiriam. Lembra quando nós lemos, eu te perguntei lá em Efésios, onde nós fomos criados? E você vai ver por meio de realidade da nova criação, justiça de Deus, que você e eu não fomos criados em Adão. Porque a nossa realidade de uma nova vida agora é no primogênito dessa nova criação. Irmão, nessas aulas, primeiro você vai liberar um perdão para Adão, que tem gente brava com ele até agora. É por causa de Adão, é por causa disso, é por causa daquilo. Deixa Adão, irmão. Amém, glória a Deus. Amém. Perdoa o Adão, é a minha dica para você. Porque o que o primeiro Adão fez, ele fez. Mas o último Adão fez aquilo que ele não tinha conseguido fazer. Então você não está no primeiro Adão, você está em Cristo. E é em Cristo que você recebe a maravilhosa nova vida. Sabe, nessas matérias nós temos um versículo que é muito visto, principalmente em realidade da nova criação, justiça de Deus também. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é esse tudo se fez novo? Tudo aquilo que um dia nos separou de Deus foi quebrado, foi aniquilado, foi pago e agora nós temos livre acesso à presença do Senhor. Agora Ele habita em nós. Diga: Deus habita em mim. Diga: o meu coração é novo, o meu espírito em perfeita comunhão com Deus. Você crê nisso, amado? Por que pudemos então receber essa nova vida maravilhosa? Porque alguém pagou a sentença. Porque alguém mudou a nossa natureza. Se você quiser, pode anotar. Eu não vou ler esse em Efésios, eu anotei aqui, mas Efésios 5:8. A gente leu Efésios 2:3, não foi isso? E diz: pois outrora éreis, 5:8 diz: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Irmãos, para mim esse versículo, eu fico pensando, gente, ele me chamou de treva mesmo? Não agora, porque agora a gente é luz, ok? Eu só estou dizendo assim, gente, vocês repararam a gravidade disso? O apóstolo Paulo está dizendo que uma pessoa sem a vida de Deus é treva. Não fui eu, foi o apóstolo Paulo por meio da inspiração do Espírito Santo. Tem coisa pior, amém, irmão? Você matricula no Rema, a gente vai conversar, amém?
Porque tem o iníquo, a treva, não é verdade? E um monte de coisa. Mas isso só mostra a condição de uma pessoa sem Deus. Sem a paternidade certa. Uma pessoa que não veio da natureza, ou não comunga da natureza de Deus. E agora o apóstolo Paulo diz, olha, outrora ou em outro tempo nós éramos trevas. Porém agora, quem está no agora, irmão? Olha só, outrora foi bem antes, irmãos. Bem antes, irmãos. Se você recebeu Jesus, é agora que conta. Amém. Então antes eu era treva, mas agora eu sou luz no Senhor. Luz do Senhor. E aí ele começa a dizer, andai como filhos da luz. Por quê? Porque foi aquilo que eu comecei dizendo. Você pode ter recebido a salvação. Eu recebi da salvação. A gente diz, eu sou salvo. Mas agora, uma vez salvo, ainda que não tenha sido por obras, não foi pelo que eu fiz, eu preciso ter obras correspondentes. Não foi por obras. Eu não fiz nada para ser salvo. Mas uma vez salvo, lembra? A gente leu. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não foi por obras. Irmãos, é tipo uma aula de português, por e para, não é verdade? Amém? Mas me ajuda, ó. Não foi por obras que a gente conseguiu sair daquela condição. Mas uma vez que alguém fez por mim, porque eu não podia, agora que eu já estou lá, ele diz, agora você tem condição para mostrar a nova vida que você recebeu. Então agora eu posso andar com obras correspondentes. É por isso, irmãos, que algumas pessoas que estão carregando essa nova vida, e deve ser assim, quando entra em algum lugar, aí você entra, aí alguém diz assim, gente, quando você entra tem um negócio assim especial, uma luz. Irmão, você já passou por isso? Se você não passou, Deus vai te dar uma nova chance, amém, irmão? Que tem que ser assim. Assim, não, assim, eu olho para você, dá uma paz, tem que ser assim, irmãos. Sabe, você entra e precisa ser percebido que você não é uma pessoa comum. É sobrenatural, é extraordinário. Está andando na contramão desse mundo, porque você recebeu uma ajuda maravilhosa demais. Para andar de qualquer maneira, para andar de qualquer modo, para andar de qualquer jeito. Amém, irmãos? E aí, já caminhando para o fim, que a gente tem aqui 12 minutinhos, eu quero te mostrar uma coisa. Você sabia que Deus deseja que todos os homens sejam ajudados? Algumas pessoas podem dizer assim, ai, gente, olha, eu conheço uma pessoa que aquela ali, se Deus ajudar, olha, nem ele vai acreditar. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas quando você vai falar de uma nova vida para algumas pessoas, você diz, gente, ele ali, aquele ali, é só um milagre. Ué? E não é milagre o que Deus sabe fazer? Então, irmãos, preste atenção. A gente às vezes olha para condições externas, quando Deus está vendo o quê? Corações. Não importa a condição de uma pessoa, Deus deseja que todas as pessoas recebam essa ajuda, recebam essa salvação, sejam maravilhosamente ajudadas, que saiam daquele lugar de perdição. Agora, olha só, como eu posso provar isso para você? Você vê com bastante calma nessas aulas, mas eu quero citar para vocês alguns versículos, pelo menos 2 aqui. João 3,16 é um versículo muito conhecido. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira lição, ele deu Jesus para a gente não perecer. Então ele não quer que você pereça agora também, amém? E nem amanhã, e nem depois de amanhã. Perecer não está nada parecido com Deus. Qualquer coisa que te faz perecer não é a natureza de Deus para você. Amém, irmãos? E aí ele diz, olha, ele deu um filho unigênito. Era o único de uma genética. Era único. Mas ele deu o único, ele plantou aquela semente para colher. Lembra das primícias, irmãos? Quem está lembrando dessa história aí? Ó, para colher o quê? O primeiro entre muitos irmãos. E quando esses irmãos nascem, eles nascem com a mesma natureza da semente. Não. Vou te dar mais uma chance, porque lembrando que a semente foi Cristo, você nasceu com a mesma natureza da semente. Aleluia! Maravilhosa nova vida, amém!
E aí, não para aí, porque diz no 17 assim, João 3, agora o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o que Deus deseja? Que todo mundo seja salvo. Ele quer oferecer essa ajuda maravilhosa para todo mundo. É para todo mundo que quiser. É para todo mundo que deseja receber. E no 18 diz, quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste atenção nisso aqui, irmãos. O pecado colocou todo mundo naquela condição de uma vida miserável. Mas a mão do Senhor, estendida, nos ofereceu uma ajuda maravilhosa que nos tira daquela condição. Agora o versículo é bem claro em dizer o quê? Quem não crê já está julgado. Não é que Deus está julgando. Uma pessoa que permanece naquela condição, ela já está julgada. Qual é a única maneira de sair daquela condição? É recebendo essa mão estendida. É crendo no unigênito Filho de Deus e confessando Jesus como o Senhor da sua vida. Quando uma pessoa diz, é essa salvação que eu preciso, eu quero, eu desejo receber. Essa mão agarra a sua mão. Você entende, irmão? E você é puxado daquele lugar de cativeiro, liberado. A sua sentença é liberada. As cadeias que um dia te prendiam, elas são rompidas. E não fica mais nenhuma fagulha de pecado no seu espírito. Tudo se faz novo. Não fica um sujinho. Ele não lava e deixa mal lavado. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas uma pessoa precisa, diga comigo, crer. E aí um outro versículo que eu posso te dar, eu disse que eu vou te dar pelo menos 2, de que Deus deseja que essa maravilhosa ajuda, essa maravilhosa salvação e nova vida chegue às pessoas. Está em 1 Timóteo 2, 4, que diz, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse versículo tem 2 partes muito importantes. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O desejo de Deus é que todos se salvem. Mas, Areta, será que todos se salvarão? Certamente não, porque não creram. Mas a parte de não crer não faz de Deus o responsável pelas coisas que Ele sabe. Quem entende, irmãos? Isso aí é outra matéria, caráter de Deus, se matricula no rema, amém, irmão? Glória a Deus. O fato de Deus saber as coisas que Ele sabe não faz de Deus o responsável pelas escolhas dos homens. Os homens precisam escolher. Eu preciso dessa ajuda. E uma vez que eles são ajudados, eles vêm para essa nova vida. E olha só, tem um segundo passo. Porque diz que todos sejam salvos e é aditiva. E depois de ser salvo, ai, glória a Deus, pelo menos eu não vou para o inferno, irmão. Misericórdia. Eu e você não fomos salvos para pelo menos não ir para o inferno. Não é isso. O inferno nem é um lugar para homens. Era juízo para diabo, seus anjos. Infelizmente, homens que não creem vão para lá. Mas esse não é o seu destino, nem é o meu lugar. Então não pode ser, ufa, pelo menos eu não... Não, não é isso. Essa salvação, essa ajuda maravilhosa, essa nova vida dada, ela tem um panorama diferente do que só escapar de um lugar de morte. Ela fala sobre preservação, ela fala sobre uma ajuda e preservação na doença, na enfermidade, onde você é liberado de tudo aquilo que te prendia, irmãos. Uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida. Uma nova vida em todos os sentidos. Ele diz, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, depois de ser salvo, eu preciso estar pleno em quê? Em conhecer a realidade dessa nova vida para mim. Senão eu posso estar salvo e achando que não, essa doença, você entende? Essa doença veio porque ele está... Não. Na nova vida ele te ensina pela palavra e pela palavra você confessa, verdadeiramente ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Na nova vida eu entendi que o pacote soso da salvação, da novidade de vida é preservação. Então você não vai ouvir uma notícia e dizer, meu Deus do céu, sou eu amanhã o próximo. Não. Você vai pela palavra e crescendo no pleno conhecimento dizer, obrigada, Senhor, porque os teus anjos estão acampados ao meu redor.
me protegendo e me guardando. Obrigada, Senhor, porque quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Eu te dou graça, Senhor, pela sua palavra. E aí você começa a confessar conforme a sua nova vida. Eu quero chamar o Ministério de Música aqui para encerrar, irmãos. Eu tenho 5 minutos. Deixa eu te dizer uma coisa. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Que nova vida maravilhosa nós recebemos, irmãos. Olha só o que a Bíblia diz. Eu quero te mostrar uma coisa. Uma vez eu falei sobre isso aqui. O que é essa salvação? O que é essa nova vida? A nova vida, receber a nova vida, ou essa salvação, é uma oportunidade que Deus nos deu para que o homem que é pecador não vá para um destino que ele merecia. A gente merecia esse destino, porque a gente era treva. A gente um dia desobedeceu. Mas então Ele nos salvou. E quando nós aceitamos essa ajuda maravilhosa, nós não vamos para um destino que um dia a gente mereceu. Não foi pelo que eu fiz, não foi pelo que você fez. Alguém pagou a nossa sentença. E sabe, irmãos, eu quero terminar lendo algo para você. A Bíblia diz o seguinte, Romanos 6,4, é o último versículo que eu quero ler com você. Diz o seguinte: pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quantos creem que Cristo morreu, irmãos? Aleluia. Ele morreu. Ele morreu. Clamamos por um cordeiro que pudesse nos liberar daquele pecado durante muitas gerações. Não foi na primeira aliança, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Não foi Davi. Não foi Davi com toda a sua celebração. Não foi Davi. Ele quis ainda fazer. Davi ainda não é você. Não é. Vai vir o cordeiro. O cordeiro. As figuras de cordeiro vão ser preenchidas por aquele que vai te dar uma nova vida. E então João Batista vê Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem recebe o Cordeiro, recebe a nova vida. Jesus disse: o pão que dá a vida. Não foi o maná que os vossos pais comeram e que morreram, mas eu sou o pão que desce do céu, e quem comer terá vida para sempre. Quando você come do cordeiro certo, do pão da vida, eu já não pereço. Sabe, irmãos, vou dizer como o apóstolo Paulo, que eu vou dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa a dizer: nem a morte, porque se morrer, vai estar com ele, o que é incomparavelmente melhor. Não é verdade? Nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes. Não tem nada que nos separe do amor de Deus. E ele diz: em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa nova vida te prometeu que ainda que venham aflições, você pode ter bom ânimo, Ele venceu o mundo. Essa nova vida te garante que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Essa nova vida te garante que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode se colocar de pé, querido? Você pode agradecer a Ele por essa nova vida, por Ele ter te alcançado e te tirado daquele lugar de perdição. O seu amor nos alcançou, Senhor. Oh, glória, aleluia. Essa mês está ótima, aleluia. Aleluia. Pensa nessa salvação, agradece por essa nova vida. Obrigado, Jesus. E com seu sangue nos purificou. Ele nos libertou das trevas. Aleluia. Nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Em nosso
nova vida. Obrigada por essa graça. Seu sangue nos purificou. Ele nos libertou das trevas. Nos trouxe para o reino do amor. Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu. Ele venceu. Oh, graça real, Graça real, amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu nós, na cruz venceu. quero te convidar. Levante suas mãos e agradeça mesmo a Ele nessa hora. Nós vamos cantar que nós nos rendemos ao seu nome. Mas sabe, irmãos, eu espero, e a expectativa mesmo no meu coração, que nessa noite tenha sido com mais revelação de que não foi uma salvação qualquer, não foi uma nova vida providenciada de uma maneira qualquer. Alguém pagou a sua morte, alguém pagou a sua sentença, e é dele a nossa vida, e é dele o nosso coração, e ele é Senhor sobre nós. É dele, tudo é dele, por meio dele. Nos rendemos ao seu nome. Declara, igreja. Que é sobre todo nome. Não há amor igual ao seu. Tu reinas sobre nós. Diga mais uma vez, nos rendemos ao seu nome. Oh, Jesus, te agradecemos, Senhor. Não há amor igual ao seu. Ele reina, tu reinas sobre nós. Jesus, diga, nos rendemos ao seu Olha para tudo aquilo que um dia te prendeu, todo pecado, todas as fortalezas da sua mente. Jesus te libertou, Jesus te libertou. Não há amor igual ao seu. Tu reinas sobre nós. Jesus, ele reina sobre nós. Jesus, tu reinas sobre nós. Jesus, graça real. Obrigada, Senhor. Amor verdadeiro, amor verdadeiro. Reinou sobre o mal, na cruz venceu por nós, na cruz venceu. Nada combinado. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, ele nos salvou. Quando ele estendeu, obrigado, Jesus, a mão para mim, eu era pobre
Obrigada, Jesus. Oh, nós te amamos, Senhor. Aleluia. Deus é bom. Você pode fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Aleluia. O Senhor Jesus estendeu a mão para você. E eu quero te fazer o convite. Você quer aceitar essa ajuda maravilhosa? Aleluia. Se você deseja aceitar essa ajuda maravilhosa e ter a sua natureza transformada e ter a sua natureza mudada, deixar de ser um filho da ira por conta da sua natureza caída. Você não era um filho de Deus, você é uma criatura de Deus. Mas quando você aceita essa ajuda maravilhosa, quando você crê em Jesus como Senhor da sua vida, a Bíblia diz que Ele veio para o que era seu, mas os teus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus lhe deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Teve a sua natureza transformada, porque agora você tem a mesma natureza de Deus quando você crê em Jesus Cristo, porque você se torna um filho de Deus. Aleluia. O Senhor estendeu a sua mão para você nessa noite. Você deseja Jesus como o Senhor da sua vida, ou você deseja voltar para os caminhos do Senhor? Eu faço esse convite depois dessa ministração poderosa e maravilhosa, onde você entendeu tudo. Aleluia. É só levantar uma de suas mãos, a igreja está orando. Aleluia. E eu quero orar por você. Você está aqui e deseja Jesus como Senhor da sua vida. Você deseja aceitar essa ajuda maravilhosa, onde você vai ter a sua natureza transformada. Para isso você precisa crer em Jesus como Senhor da sua vida. Para você acessar essa graça, você precisa crer em Jesus. Aleluia. Nós somos salvos pela graça, mas é mediante a fé. Eu preciso crer com o meu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e preciso confessar com a minha boca Jesus como Senhor da minha vida, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É assim que eu sou salvo. Amém? Salvo pela graça mediante a fé. De graça para nós, porque Cristo, Ele pagou o alto preço e estendeu a mão para te puxar dessa posição que você está, para você estar agora sentado com Ele à destra de Deus. Você deseja Jesus como Senhor da sua vida? Você deseja essa maravilhosa ajuda? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Ou você deseja voltar para os caminhos do Senhor? Basta você fazer um sinal para mim. Aleluia. Aleluia. O Senhor marcou um encontro com você hoje. Chega de caminhar sozinho. Está pesado caminhar sozinho, mas você pode ter uma ajuda, uma maravilhosa ajuda. O problema vai estar lá, a dificuldade vai estar lá, mas agora você tem uma ajuda de um Todo-Poderoso. Aleluia. Você deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou ter a sua, ou voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. A igreja está intercedendo, nós estamos aqui te esperando. Aleluia. Um dia alguém insistiu por nós, e nós estamos aqui torcendo para que você faça essa escolha, porque nós sabemos que um dia nós fizemos essa escolha e mudou a nossa vida, e mudou a nossa natureza, e nós desejamos que isso também chegue até você. A decisão que você tomar agora não vai só mudar o seu presente, mas também vai mudar o seu futuro e a sua eternidade. A decisão que você faz agora é onde você vai passar toda a sua eternidade. Escolha a ajuda do Senhor. Ele vai tirar de você essa natureza caída e vai fazer de você uma nova criatura, vai fazer de você um filho de Deus. Aleluia. Você está aqui nessa condição e deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Aleluia. Você está aqui? Aleluia. 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 Amor
Aleluia, eu quero fazer mais uma vez o convite para você. Você deseja Jesus como o Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma de suas mãos. Nós queremos orar por você. Aleluia. Não tem mais o que se ministrar. A ministra dessa noite já ministrou poderosamente, já explicou tudo perfeitamente. Aleluia. Basta você aceitar essa ajuda maravilhosa. Aleluia. Você está aqui, deseja Jesus como Senhor da sua vida, ou voltar para os caminhos do Senhor? Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia, aleluia, oh glória. Deus é bom, amém? Deus é bom e o diabo não presta, amém? Os pastores vão estar aqui no final do culto. Se você tem algum pedido de oração ou deseja compartilhar algo, nós vamos estar aqui. E se você ficou tímido de vir até aqui à frente, os pastores também vão estar aqui para te dar essa oportunidade de você aceitar nessa noite ainda essa maravilhosa ajuda e ter a sua natureza mudada e transformada. Amém? Você pode estar sentindo falta do nosso casal pastoral, pastor Cláudio e Marcela. Eles estão numa merecida férias, amém? Então estão descansando, recarregando as baterias e já já vão estar de volta, amém? Eu quero convidar aqui o casal, aleluia, João, aleluia. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez nessa noite? Levante uma de suas mãos, amém. Então você pode estar acompanhando esse casal. Nós preparamos uma recepção, você nos honrou com a sua presença e nós queremos honrar também a sua presença. Então siga esse casal, por favor, que nós vamos honrar a sua presença. Preparamos a recepção para você e vamos mostrar um pouco mais da nossa visão, da visão da igreja, e queremos honrar a sua vida, amém? Você pode sentar, aleluia. Diretor do Rema, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você foi abençoado pelo ensino da palavra essa noite? Que coisa extraordinária, né? Professora, muito obrigado por tanta excelência no ensino. E isso foi só para você ter uma pequena prova, irmãos, do que você vai ter durante todo esse ano nessa escola bíblica que transforma a vida, que transforma histórias, o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo estava me lembrando algumas coisas, né? Como você percebeu, a professora perguntou, nós temos aqui muitos alunos do Rema, você pode estar perguntando. Uma coisa interessante é que se você perguntar para qualquer pessoa que já estudou no Rema, todas elas vão falar a mesma coisa para você. O Rema transformou a minha vida, transformou a minha história, amém? Eu estava me recordando acerca do que ouvi alguém falar alguma vez, falou algo parecido com o que eu vou dizer agora. 45% dos cristãos, dos filhos de Deus, não têm as suas orações respondidas porque eles estão pedindo para Deus fazer algo que Deus já fez. E ele não parou aqui, ele disse, e outros 45% dos cristãos ou dos filhos de Deus não têm as suas orações respondidas porque eles estão pedindo para Deus fazer uma coisa que eles na verdade têm que fazer. Irmão, que coisa maravilhosa é saber como Deus mudou a sua natureza e quem você agora é em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa é você saber qual é a sua parte para que você viva as promessas de Deus para a sua vida. Deus tem um ano extraordinário, sobrenatural para você. Deus tem algo para você realizar, desempenhar, provar e usufruir nesse ano. E isso depende daquilo que você vai ter de conhecimento e revelação da palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o Rema é essa oportunidade, essa plataforma de você crescer para o lugar que Deus tem para a sua vida. Amém, irmãos? Então eu quero te desafiar mesmo, esse é o tempo, irmãos. Chega, talvez você ainda não teve essa oportunidade, e essa vai ser a sua oportunidade esse ano, de ficar pisando no rasinho. É hora de dar mergulhos mais profundos, amém? E talvez você esteja aqui e possa estar pensando, olha, eu até tenho interesse, eu até tenho vontade,
de conhecer essa escola, de me matricular nessa escola, mas eu não sei, são muitos desafios, são muitas dificuldades que eu vou ter que enfrentar. Irmãos, uma coisa é certa, se você for na formatura, a gente viu os depoimentos de alguns alunos na formatura, é interessante, todo mundo fala algo muito parecido, olha, foram muitos desafios. Mas irmãos, você quer viver provando coisas na sua vida que você consegue só na facilidade? Deus não te chamou para viver na facilidade, Ele te chamou para viver uma vida de vitória, uma vida de triunfo. Desafios vão vir, mas você pode vencer todos eles. E sabe de uma coisa? Há uma impressão no meu espírito, pessoas que talvez estejam pensando se eu vou enfrentar esse desafio, se eu não vou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, no tempo de abundância qualquer faraó reina, mas no tempo de crise Deus levanta um José. Quem sabe você não é um José que Deus está querendo levantar nesse tempo, amém? Deus tem esse tempo extraordinário para você. E se você deseja conhecer mais da nossa escola, nós temos uma equipe preparada para te receber. O pessoal está com a camisa da campanha desse ano. Na secretaria tem pessoas te aguardando. Nós podemos te dar informações, nós queremos te receber, nós queremos crer junto com você, porque eu creio, esse é o tempo do seu crescimento na palavra, amém? Se você estava na dúvida, você não fez o rema ainda, então hoje eu creio que está chegando convicção no seu coração. Vá lá, dê o seu passo de fé, pegue as informações, tome a atitude que você tem que tomar, porque esse é o seu ano, esse é o seu tempo, amém, irmãos? Aleluia. Eu quero também convidar você na próxima quinta-feira. Hoje foi só o primeiro dia do nosso seminário de verão. Na próxima quinta nós teremos a segunda aula com o professor Rodrigo Silva. Nós teremos, ele é professor da matéria Gálatas e ele vai falar sobre a maravilhosa graça. Irmãos, eu creio, Deus vai gerar uma ignição na sua vida na próxima quinta-feira. Se prepara para provar de uma graça extraordinária a partir da próxima quinta. Deus está marcando um encontro com você, então venha, traga um convidado. Quem sabe essa não é a semente que Deus está contando com que você vai plantar para você colher grandes coisas, amém? E nós vamos te aguardar aqui na próxima quinta-feira. Eu quero pedir a você para ficar de pé. Eu vou estar orando pelo encerramento do culto, e como o pastor avisou, eu quero só reforçar, os nossos pastores e ministros estarão aqui na frente, disponíveis para orar pela sua vida, ouvir um testemunho que você queira dar. Se você ficou talvez sem jeito de vir aqui na frente no apelo, essa é uma oportunidade. Não vá embora sem receber aquilo que Deus tem para você nessa noite, amém? Feche seus olhos. Pai, eu te louvo, te rendo graças, Senhor, te agradeço por tudo que nós provamos essa noite. Eu creio, Senhor, que se iniciou um tempo de transformação nesse seminário de verão, e eu creio que nós vamos sair totalmente fortalecidos dessa estação, para viver um ano extraordinário, um ano de expansão, um ano de avanço e de rompimento, onde seremos maravilhosamente ajudados, Pai. Graças te damos, leva-nos em paz, em segurança, e que nós possamos transmitir as verdades e a unção que temos recebido nessa casa espiritual, por onde quer que nós iremos passar, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Você pode cumprimentar as pessoas do seu lado, vá em paz em nome de Jesus. Tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempos de abundância, mesmo que eu não sinta, e eu já posso ver. Estão chegando, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família, vejo milagres se aproximando. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja.
De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br.